Você sabe, depois da vinheta tem sempre informação aqui no canal Sonda Repórter, pessoal, voltando para atualizar tudo e mais um pouco sobre o Internacional, e as movimentações elas são grandes nas últimas horas. Então vem comigo aqui no canal, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, porque é sempre muito importante para o crescimento do canal. Vamos lá, pessoal. Ontem, no fim da tarde, início da noite, eu trouxe um vídeo aqui no canal que trazia a informação de uma possível troca entre Inter e Cruzeiro, a informação que vinha de Minas Gerais. E bom, pessoal, nas últimas horas consegui uma confirmação muito importante de uma pessoa muito influente de que sim, o negócio pode acontecer. Wanderson interessa ao Cruzeiro. Willian interessa ao Internacional e está sem clima em Minas Gerais. Inclusive, o Cruzeiro está muito próximo de negociar o Matheus Pereira. O Marlon também está sendo negociado com o Red Bull Bragantino. E o Willian seria o último desses três jogadores que estão sendo mais perseguidos pela torcida do Cruzeiro após a eliminação no Campeonato Mineiro. Pois bem, pessoal, o que falta para esse negócio acontecer? Se o Willian interessa ao Inter, se o Wanderson interessa ao Cruzeiro, tem ainda uma questão importante, que é a dívida que o Inter tem com o Cruzeiro envolvendo o atacante Wesley. Pelo que eu pude apurar, pessoal, e pelo que eu ouvi nas últimas horas, o Cruzeiro gostaria que o Inter pagasse pelo menos parte desta dívida. Se eu não me engano, são cerca de 7 milhões que estão em atraso. O Inter comprou o Wesley por 11 milhões. Devia ter pagado já 7 milhões ao Cruzeiro. Por conta dos atrasos, não pagou ainda. E o Cruzeiro gostaria de receber esse valor. Então seria uma troca entre Willian e Wanderson, com o Inter pagando ainda cerca de 7 milhões de reais pela dívida ainda do Wesley com o Cruzeiro. Minha opinião sobre esse negócio, pessoal, o Inter tem que fazer esse negócio. Primeiro, eu vi muitos comentários vocês no último vídeo colocando que não negociariam o Wanderson, que não acham interessante a troca. Mas, pessoal, vocês têm que levar em consideração, e aqui é um detalhe que talvez algumas pessoas não saibam, o Wanderson ele tem contrato com o Inter até o final desse ano, e ele não deve renovar o contrato, pelo que eu sei de alguns problemas que aconteceram nos bastidores. O Wanderson gostaria de sair livre do Internacional, ou seja, na metade do ano ele poderia já assinar um pré-contrato e deixar o Inter de graça. Ou seja, o Inter pode perder o Wanderson de graça caso não negocie nesta janela. Então é uma negociação muito interessante para o Internacional, que vai trocar um jogador que pode sair de graça por um ativo, que é o Willian, e é um jogador titular indiscutível da posição hoje no Internacional, um dos melhores da posição no Campeonato Brasileiro. O Wanderson, além de ter o seu contrato encerrando, não é um titular absoluto. O Inter hoje tem vários pontas, tem o Vitinho, tem o Wesley, que está se recuperando, tem o Carboneiro, tem o Tabata que vai voltar, tem o Gabriel Carvalho que também vai retornar. Então são vários jogadores para a função. Eu acho um negócio muito positivo, além do que o Inter só vai quitar uma dívida que já era para ter sido quitada. O Inter não precisa dar um valor a mais para o Cruzeiro, ele vai apenas pagar o que já deve ao Cruzeiro, claro que talvez de forma à vista, mas é uma dívida também que tu se livra, tu passa a não se preocupar mais com essa questão. Então acho que é uma negociação muito importante que pode fazer o Internacional. Acho uma proposta até ruim do Cruzeiro, não sei o que o Cruzeiro ganha com isso, sinceramente. Claro que ganha um jogador de qualidade, ganha o Wanderson, que é um jogador que pode ser titular tranquilamente da equipe do Cruzeiro. A grande questão é, o Wanderson ficaria livre na metade do ano, ou seja, o Cruzeiro poderia contratá-lo de graça em julho. O Willian é um dos melhores da posição para mim no Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro não ganha nada além do que já ganharia, porque o Inter, em tese, em algum momento iria pagar a dívida
que tem pelo Wesley. Então, enfim, não entendi muito essa proposta do Cruzeiro, por isso acho que o Inter tem que aceitar. Até vi algumas brincadeiras de torcedores do Cruzeiro nas redes sociais comparando esta troca com aquela outra que foi feita pelo Inter e pelo Cruzeiro, com o Maurício indo para o Inter e o Potker indo para o Cruzeiro. Claro que é uma brincadeira, não é esse nível de bizarrice, mas eu acho que o Inter sairia ganhando aí nessa troca em relação às possibilidades também em termos de contratos que estão vigentes, e o Inter ganharia pelo menos um jogador, um ativo que pode ser importante para os cofres também do clube. Bom, pessoal, quero falar também sobre arbitragem, porque no final desta manhã, Leandro Voaden vai conceder uma entrevista coletiva ao lado do presidente da Federação Gaúcha de Futebol. E esse tema ele está sendo muito tratado nas últimas horas e a gente deve ter novos desdobramentos a partir dessa entrevista coletiva. A informação que a gente tem é que o Luciano Oxman vai bancar a arbitragem gaúcha, ou seja, não teremos árbitro de fora a princípio, e também devemos ter aí pelo menos uma tentativa do presidente de afastar essas tentativas de condicionamento, tanto do lado do Inter como do lado do Grêmio. Então devemos ter uma coletiva onde o presidente vai se defender, vai defender a arbitragem gaúcha e vai também jogar contra a dupla Grenal que está tentando condicionar a arbitragem nesta reta final de campeonato. Para a gente fechar, novidades sobre Irala. A gente deve ter mais informações nessa terça-feira, porque a janela fecha na sexta e o Inter tem pressa para fechar esse negócio. O empresário do jogador falou com alguns jornalistas, alguns colegas, e disse que agora o negócio só depende do Internacional, que formalizando a proposta que está colocada boca a boca entre as direções na questão da palavra, colocando no papel a proposta, enviando ao São Lourenço, a chance do negócio sair é muito grande. Então o Inter deve fazer isso nas próximas horas, porque Irala é o substituto de Thiago Maia, que foi identificado pela direção, trabalho também do CAPA, do Centro de Análise e Prospecção de Atletas. Outro nome que surgiu também nas últimas horas é o do Igor Gomes. Esse nome ainda não próximo, mas existe sim um interesse do Internacional em contar com esse jogador, que não foi bem no Galo, surgiu bem no São Paulo, mas não conseguiu ter uma sequência na carreira. Acho que pode ser uma aposta importante, interessante para esta temporada, um jogador que venha do banco, que seja um complemento de elenco, acho que pode sim funcionar para o Internacional. Eu volto ainda hoje, pessoal, para a gente atualizar o Colorado aqui no YouTube. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto ainda hoje. Até mais!